Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar, programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de vocês e seus lares em muita luz, saúde, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem um copinho ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. Nosso Evangelho no Lar de hoje vai abordar o capítulo 20 do Evangelho de Mateus, nos itens 20 a 23. O pedido da mulher de Zebedeu. E também, no mesmo capítulo 20, nos versículos 24 a 28, o grande servidor. E vamos, então, iniciar com a leitura de harmonização e prece inicial que será feita pela nossa irmã Ondina. Boa noite a todos. Dando início, então, à leitura de harmonização. O pedido a Jesus. Jesus disse em Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tudo o que pedirmos com fé, iremos encontrar os meios de receber. Mas não basta pedir pelos lábios. Esse pedido deve partir do coração. O querer é algo forte que direciona o pedido ao objeto ou à situação desejada. Criamos condições de atrair o que queremos e conseguimos se tivermos vontade firme para alcançar o que buscamos. Mas sabemos o que pedimos? Os pedidos a que se refere Jesus não são para coisas fúteis, para algo que alimente o nosso orgulho. Esses pedidos não nos farão crescer para Deus. O pedido a que se refere Jesus é o de que necessitamos para evoluir como espíritos eternos. E para obtermos, necessitamos trabalhar ativamente em nossa melhora moral. Pedimos força, coragem e sabedoria para lidarmos com as pessoas e situações que surjam em nossas vidas. O pedido deve ser para sermos firmes e seguir os seus passos, sendo mansos e pacíficos, servir e não sermos servidos. O que estamos pedindo a Deus ultimamente? Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai e Maria nossa Mãe. Agradecer por esse encontro semanal que nos une com o objetivo de aprendermos, evoluirmos e servirmos ao nosso Senhor. Que possamos conduzir este Evangelho com muito amor, paz e sabedoria. Querido Mestre Jesus, fique conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Ondina. E já harmonizados e sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses amigos espirituais, iniciamos então a leitura e o comentário, a princípio, do capítulo 20 de Mateus, dos versículos 20 a 23, o pedido da mulher de Zebedeu. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu agiria da mesma forma como a mãe dos filhos de Zebedeu. Imaginem uma mãe. Não foi um pedido baseado apenas no egoísmo, porque muitos comentários que a gente lê, né, acha que ela foi atrevida demais de pedir e tal, né? Mas foi um pedido de coração de mãe, reconhecendo Jesus como Messias, enviado por Deus, querendo que seus filhos fossem aceitos por Jesus e que eles pudessem ficar ao seu lado.
escapar dos sofrimentos do mundo, vivenciar o que ela sentia junto a Jesus. Paz, força, coragem, segurança, né? O discernimento sobre todas as coisas. Enfim, que seus filhos, ela sentiu que eles estariam seguros junto a Jesus. É um pedido corajoso e justo no seu ponto de vista. Quantos de nós já não pediu a alguém, né, para que ajudasse e mantivesse o nosso filho ao seu lado? E não era nem Jesus. Então, ela buscou o melhor para os seus filhos. Assim como nós não sabemos o que pedimos realmente, ela não sabia que para estar ao lado de Jesus é necessário mais do que querer. É preciso viver seus ensinamentos. A mulher de Zebedeu nos deixou um exemplo de mãe que quer o bem dos seus filhos. E Jesus lhe ensinou que querer é muito importante, mas que são eles os nossos filhos, né? Assim como nós que vamos trabalhar para estarmos ao lado de Jesus e que precisamos trabalhar arduamente para conhecer e modificar as nossas tendências negativas, corrigir os erros do passado e do presente, nos reconciliar conosco e com o próximo, para assim, através da caridade, permanecermos ao seu lado. Olha, Irandi, como mãe de duas lindas filhas, também posso dizer que Salomé, mãe de André e Tiago, só queria o bem de seus filhos. Isso é muito humano, né? Toda mãe busca segurança, paz e um futuro tranquilo para seus filhos. Seu pedido a Jesus, ele foi corajoso e muito sincero, pois ela mostra que confia em Jesus, reconhece que ele é o Messias e sabe que junto dele seus filhos amados estariam protegidos. Ela nos mostra que o amor pelos filhos pode nos levar a buscar o melhor para eles, mesmo sem compreender totalmente o que isso significa. Ondina, muito lindo seu comentário. Eu tenho um exemplo de uma mulher que nunca desistiu de entregar seu filho a Jesus. Seu nome é Mônica, a mãe de Santo Agostinho. É um exemplo poderoso de amor e perseverança materna. Dedicou sua vida à oração e ao cuidado de seu filho, que inicialmente se afastou da fé e levou uma vida desregrada. Mônica nunca perdeu a esperança e continuou a rezar por sua conversão. Mônica acreditava que sua fé e orações poderiam levar Agostinho de volta a Deus, mostrando a sua força do amor materno. Mesmo diante das dificuldades, ela perseverou, demonstrando que o sacrifício e o amor de uma mãe podem ser transformadores. E graças à sua influência e suas orações, Agostinho se converteu e se tornou um dos maiores colaboradores de Jesus no cristianismo. Isso ilustra como o amor de uma mãe modifica o rumo da vida de seu filho. É isso mesmo, Nádia. As mães não desistem, né? Elas vão até o fim em busca do melhor para os seus filhos. E vamos dar sequência na leitura do versículo 22. Jesus, porém, respondendo, diz: não sabeis o que pedir. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: podemos. Aqui Jesus questiona se eles estão preparados para enfrentar o que ele enfrentou. O batismo simboliza sua missão e compromisso. Isso mostra que o verdadeiro valor não está no status, e sim no serviço e no sacrifício. O que estamos pedindo a Deus? Será que Deus tem atendido nossos pedidos? Será que nossos pedidos não são extravagantes? Você está pedindo para ganhar na Mega ou ter uma vida de regalia sem fazer nada? Afinal, o verdadeiro valor está em buscar o crescimento e ajudar o próximo. Que possamos, ao invés disso, pedir paciência, saúde, sabedoria, compaixão,
misericórdia, perdão e o mais importante, amar ao próximo. Que nossos pedidos estejam alinhados com os nossos valores mais profundos e com o bem-estar do próximo. Então, Nádia, exatamente isso que você falou. E veja a resposta que os três dão, né? Vocês já sentiram alegria, bem-estar, segurança, carinho e amor ao lado de alguém? Imaginem ao lado de Jesus. Eles não erraram, responderam certinho e cumpriram, né, aquilo que Jesus perguntou. Mas e nós? O que responderíamos a ele hoje, sabendo das mudanças que teremos que fazer em nosso ser? Boa pergunta, Irandi. O que responderíamos hoje? Tiago e João responderam podemos e, de fato, cumpriram, como você disse. Tiago foi martirizado e João viveu longamente servindo a igreja. Mas mesmo sabendo o que os discípulos passaram ao seguir Jesus, hoje, após estudar um pouco e compreender melhor os ensinamentos do Cristo, eu diria sim, eu posso. Eu estou pronta para essas mudanças. Eu estou pronta para essas mudanças profundas em minha vida. Eu tenho coragem para enfrentar as minhas falhas e muita disposição para servir. Esse é o meu compromisso e quero cumpri-lo, assim como fizeram Tiago e João. Então, Mondina, isso é importante mesmo, né? Porque essa é a mudança de postura que devemos ter. É isso que você falou. Eu fico feliz em ver pessoas que antes eram bastante rudes, orgulhosas e egoístas, assim como eu era, e que hoje estão mudadas. Não atingiram, assim como eu também não, atinge o ponto ideal, mas já são mais humildes, aceitaram o Evangelho e estão dizendo a Jesus: podemos. E não é só dentro do Espiritismo, não. Eu conheço pessoas que são amigos nossos, católicos, evangélicos, da Umbanda, maometanos, de todas as religiões, né, que estão dizendo firmemente e fazendo: podemos. É muito lindo porque todos estão dentro do caminho que nos faz ficar ao lado de Jesus. E vamos nos esforçar para estar ao lado de Jesus sempre. Agora eu vou ler o versículo 23. E diz-lhes ele: na verdade, bebereis o meu cálice e serei batizado com o batismo com o que sou batizado. Mas ao sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me pertence dá-lo, mas é para aqueles que quem meu Pai tem preparado. Bom, gente, vamos entender melhor esse parágrafo. No Espiritismo, o cálice ele representa as provas e expiações necessárias ao progresso espiritual. Assim como Jesus aceitou sua missão, cada espírito encarnado também traz compromissos que precisa cumprir para evoluir. Já o batismo aqui não é apenas um ritual, mas ele simboliza a imersão da vida espiritual, o mergulho consciente na tarefa de transformação moral. Para nós espíritas, isso significa aceitar as provas da vida como oportunidades de aprendizado e crescimento. A lei de causa e efeito nos mostra que não recebemos privilégios sem mérito. O que nos chega é sempre para o nosso bem, mesmo que não compreendamos de imediato. Por isso, o Espiritismo ele nos convida a pedir virtudes, como a Nádia disse: paciência, sabedoria, compaixão, pois são elas que nos ajudam a superar provas e conquistar a verdadeira felicidade. Portanto, esse trecho de Mateus ele nos lembra que não basta pedir, é preciso aceitar as provas, transformar-se moralmente e servir ao próximo, pois só assim
estaremos realmente ao lado de Jesus. Perfeito, Andina. Eu vou tentar deixar a sua explicação dentro de alguns exemplos. O cálice são as nossas dificuldades de relacionamento em casa, né? Ou no nosso trabalho, né? No estudo, na igreja, no templo, na casa espírita, na vida como um todo. Também as dificuldades financeiras, as doenças, a luta contra o egoísmo e o orgulho que habita em nós. O batismo é entendendo a mensagem de Jesus, seguindo os seus ensinamentos e trabalhando cada situação do cálice com a mesma paz e fé que ele nos demonstrou, tratando todos com respeito e amor, reconhecendo que tudo o que passamos hoje, né, vai passar. E com Jesus ao nosso lado será bem mais fácil. As pessoas não acreditam nisso, mas façam um teste. É muito mais fácil. Assim fizeram todos os seus discípulos, sendo alçado a apóstolos, pois de aprendizes passaram a propagadores da mensagem de Jesus. Não só com a palavra, mas principalmente com o exemplo daquilo que diziam. E multiplicaram o ensino, ou seja, batizaram, não com a água, mas com o amor a muitos. Irandi, só complementando, nunca vamos esquecer o que Jesus disse, que o fardo ele fica mais leve com ele. Muito mais leve, né, Undina? Eles falam. E agora vamos para Mateus, capítulo 20, versículo 24 a 28. O grande servidor, que é a sequência do pedido da esposa de Zebedeu, Salomé. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. E agora? Nada mais humano do que o sentimento de ciúmes, não é mesmo? Por que os discípulos ficaram tão indignados? Porque também tinham essa mesma ambição, não é? Não era uma indignação moral do tipo, isso está errado. Era ciúme. Eles também desejavam destacar-se, mas não tiveram coragem de pedir. Mesmo os discípulos mais próximos de Jesus ainda eram humanos, cheios de orgulho, competição e vaidade. Isso mostra que o sentimento de querer ser mais está muito presente em todos nós. E Jesus aproveita o quê? Exatamente esse momento para ensinar. Esse versículo ele expõe uma verdade universal. Ficamos indignados com o sucesso alheio. Sentimos-nos injustiçados, pensamos, por que eles e não eu? Ou seja, o orgulho ferido se manifesta como indignação moral. Mas Jesus não repreende apenas Tiago e João. Ele mostra que todos estavam pensando errado. Como você disse, Andina, foi realmente indignação ao achar que a mulher de Zebedeu tinha sido imprudente em pedir a Jesus tal coisa, que ela tinha sido audaciosa. Mas em nossa vida cotidiana, temos visto muito isso acontecer, né? Eu me coloco junto aos outros discípulos, porque quem não ficou com ciúme, né, de ver alguém pedir ao chefe para colocar fulano ou Beltrano em determinado cargo? Ou ver a mãe pedir ao pai que dê tal coisa a outro filho? E na igreja ou na casa espírita, alguém dizer que vai falar com o dirigente para colocar alguém para fazer tal tarefa e não se indigna. Super-humano, não é? Então, antes de julgarmos uma situação, devemos olhar para dentro de nós e ver se não faríamos o mesmo, não é? Por isso é preciso fazer o que Sócrates falou, né, gente? Conheça-te a ti mesmo. Só assim vamos conseguir superar as nossas más tendências. E vamos ler agora o versículo 25. Bem sabeis que os príncipes dos gentios
são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Nath, assim funciona o poder no mundo terreno. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Jesus, aqui, ele começa mostrando como funciona o poder no mundo. Quem é grande, manda. Quem tem autoridade, controla. E o poder, ele se expressa pela imposição, pelo temor, pela hierarquia. É uma crítica bem clara ao modelo humano de liderança, que ele se sustenta pela força, pela vaidade e pelo desejo de superioridade. Jesus está nos dizendo: observem como o mundo funciona, mas não repitam isso. Jesus rompe completamente com o padrão do mundo. Para ele, no reino, grandeza não é privilégio, é responsabilidade. Quem quer se elevar deve antes abaixar-se em humildade. Jesus está dizendo: entre vocês, a grandeza é medida pelo quanto amam e servem. Jesus conclui ainda com seu próprio testemunho. Ele não veio para ser honrado, mas para honrar. Não veio para receber, mas para oferecer. Não veio para ser servido, mas para servir e doar a vida. Ele mostra que servir não é sinal de fraqueza, mas de força interior e maturidade espiritual. Ele que é rei, ele lava os pés dos discípulos, ele acolhe os mais simples, ele perdoa, se entrega até o fim. Jesus, ele é grande porque serve. Pois é, exatamente, Ondina. Porque a proposta de Jesus, né, nós achamos difícil, porque vai de encontro com o nosso orgulho e nosso egoísmo. Né? Ela é educadora, mostra como deve ser o nosso relacionamento com o próximo. Não tem nada a ver sobre ter ou ser isso ou aquilo materialmente, mas sim espiritualmente. Como ele nos diz que devemos, para ser o primeiro, servir, isso significa que o meu comportamento deve ser sereno e tranquilo, dócil, pacífico em todos os momentos da vida. Vejam, no lar, no trabalho, no ambiente religioso, no lazer, em qualquer lugar que estejamos, ouvir e meditar antes de falar. Analisar aquilo que nos é dito. Eu estou falando de ofensa, de mal-entendido, de confusão. E nos lembrar dos seus ensinamentos para colocarmos em prática nessas situações. Isso é servir. Porque não responder a uma ofensa é neutralizar o veneno, é acender luz nas trevas daquele momento. É exemplificar àquele que está trazendo guerra para nós o caminho da paz. Nosso maior problema será sempre o relacionamento humano. Esse nos eleva e nos coloca ao lado de Deus ou nos distancia. Por isso precisamos estudar o Espiritismo, porque só ele nos diz claramente o motivo pelo qual vivemos com um e com o outro. Porque um nos ama e o outro nos odeia. E tendo essa compreensão, conseguiremos servir a quem nos ama e também a quem nos odeia. Jesus nos pediu, como nos relata Mateus no capítulo 5, versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos
do nosso Pai que está no céu. Ou seja, para que esteja ao lado de Deus. Vejamos que um pedido ambicioso de uma mãe se transformou numa bela missão de Jesus. Para estarmos ao lado de Deus, precisamos nos reformar, aprendendo a servir, amando a Deus. Inandi, meu amigo, isso nos leva a refletir que podemos ajudar de várias formas, começando tendo empatia e solidariedade. Como você disse, vamos ser mais humildes, até porque o verdadeiro valor está em servir o próximo. Vamos tirar um tempo de nossa vida corrida para dedicarmos às pessoas. Sinto que aqui com vocês, meus amigos, estamos colaborando com Jesus nessa caminhada. Sabemos que é um grãozinho de areia, mas é um começo. É com você, Inandi. Então, pessoal, é muito importante nós analisar o contexto que nos traz o Evangelho e aprendermos que nós precisamos mesmo nos modificar, seguir os caminhos que Jesus nos mostrou. Bem, meus irmãos, chegamos ao final do nosso Evangelho do Lar desta semana. Esperamos que ele nos ajude a refletir serenamente nesses ensinamentos de Jesus e que nós consigamos colocar em prática em nosso dia a dia, para sermos mais tranquilos e felizes e estarmos ao lado dele, né? Agora eu vou pedir para a nossa irmã Nádia que faça a prece final e a fluidificação das águas. Querido Mestre Jesus, agradecemos por mais esse evangelho tão maravilhoso, cheio de ensinamentos e amor. E que possamos, nesse momento, serenarmos as nossas mentes e elevarmos nossos pensamentos até o Mestre Jesus. E pouco a pouco sentimos a sua presença amorosa junto de nós. E pedimos à nossa equipe espiritual que fluidifique as nossas águas. Que assim seja, graças a Deus. Agradecemos a Nádia e a Ondina pela cooperação e a todos vocês que estiveram nos acompanhando em seus lares. Lembrando que esse programa ficará gravado no canal do Lar Ismael, lá no YouTube. Você pode assistir quando quiser e enviar para a sua família e amigos. Afinal, divulgar a doutrina de Jesus é um ato de caridade. Jesus nos abençoe. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.